gravar. Beleza? Então nós já falamos de termometria, que é medidas de temperatura, passando por todas as escalas, né? Escala Celsius, Fahrenheit, escala Kelvin, uma escala qualquer. Inclusive a escala qualquer, nós passamos por ela ontem, é, usando. Ontem não, mas quando na ocasião, usando gráfico e também passamos por ela teoricamente. Então nós passamos por escalas diferentes também, tá? Falamos de dilatometria, que eu acho que o nome ideal também seria dilatometria, que é medir a dilatação. Nós falamos de sólidos e líquidos. Até trabalhamos com, inclusive ontem, com dilatação aparente, dilatação real. Aí nós calculamos, não precisava, mas nós calculamos a dilatação aparente lá do líquido, né? Dava para resolver a questão sem isso, mas fiz questão para ficar bem claro. Então falamos de dilatação linear, superficial, volumétrica, né? Falamos de volume e variação volumétrica aparente e resolvemos alguns exercícios. Alguns teóricos, outros de continha, beleza? E agora calorimetria, que eu vou medir calor, beleza? Então vamos lá. O conceito de calor aqui, de certa forma, eu comecei lá no início falando dele, para não confundir com temperatura, tá? Eu falei lá de calor, falei que calor é uma energia em movimento. Até comecei a falar isso aqui na última aula, não comecei? Então, já até comecei a falar isso aqui na última aula. Corpos com temperaturas diferentes, com graus de agitação diferentes, não necessariamente têm a mesma energia interna, né? Porque eu não sei que as moléculas são essas. Daqui a pouco de um lado tem H2O e do outro lado tem só oxigênio. Então a molécula aqui é maior, tem uma massa maior, então tem uma energia, dependendo da quantidade, pode ser que tenha uma energia cinética interna maior ou menor. Tá? Então eu não estou discutindo qual é a energia que existe dentro do material. Tá? Existe a energia que é associada ao grau de agitação das moléculas. E existe uma energiazinha aqui que é a que está em trânsito, aqui se movimentando, que eu chamo de calor. Tá certo? Ela antes, ela pode ter sido energia cinética ou energia térmica, e quando ela entrar no outro corpo, ela pode passar a ser energia cinética de novo, né? Se transformar em energia cinética de novo, energia térmica, tá? É só um momentozinho da vida dela aqui que a gente chama ela de calor. Basicamente é só isso. Falei que dá para comparar calorias mesmo essas diárias, né, que a gente identifica nos alimentos, com energia de joules. Joules é aquela unidade que vocês estudaram de trabalho e energia lá no primeiro ano, né, de energia potencial, energia cinética, dada em joules, geral, né? Dificilmente é dada em calorimetria. Mas há a possibilidade de converter uma forma de energia em outra aqui. Aí eu falei sobre condução, né? Eu cheguei a explicar essa parte aqui, falei de condução, que é uma forma de propagar energia ao longo de um sólido, né, de uma estrutura organizada. E quanto mais organizada for a estrutura, mais fácil é transmitir esse calor, tá certo? É quando você está mexendo com comida, um brigadeirozinho lá, que você está mexendo lá com a colher. Se você mexer com a colher de metal, você nota que há um aquecimento incômodo. Se você usar uma colher de madeira ou de plástico, talvez você vai ficar uma semana tirando brigadeiro dela, mas ela é isolante, né? Então ela costuma isolar o material aqui, beleza? Então foi isso que eu mostrei. Lógico que aqui está tentando representar esse degradê aqui, essa diminuição na temperatura, na cor, gente. É só para mostrar onde que há uma agitação térmica, onde que está do lado da fonte do calor aqui, e a energia vai passando gradualmente, né, até fechar aqui, beleza? Carlos, Oi, melhorou o áudio? melhorou um pouquinho. Eu aumentei o meu fone aqui também, Ah, tá. Vou tentar isso aqui. Obrigada. tá? Mas eu tô te ouvindo, e qualquer coisa é só você gritar. Beleza, então vamos lá. Convecção, cheguei a mencionar sobre convecções também, né? Que esse aquecimento aqui gera uma maior movimentação aqui, aumenta a distância entre as moléculas, aumenta a agitação térmica, aumenta a velocidade delas, né?
E o fato delas movimentarem muito, elas diminuem a densidade. Elas ficam mais leves e vão subir. Né? E um pouco empurradas também pela água que está lá em cima, que está o contrário, né, dela. Está mais densa, está menos agitada, tem menor velocidade. Né? Então ela está mais concentrada, né, mais densa, ela vai e desce. Então tem essa que fica mais leve, né, a tendência dela a subir. Tem a outra que também que já ajuda aqui para empurrar. Então essas são as correntes de convecção, tá? Comum o tempo todo, né? O tempo todo tem essas correntes de ar aqui, beleza? E por último, eu acho que foi aqui que a aula foi encerrada, que é quando eu não tenho um contato direto com o material, né, através de um sólido, quando eu não tenho nenhum tipo de fluido, ou líquido ou gases, né? Porque o ar condicionado, eu sei que eu vou explicar isso lá na termodinâmica, vai demorar, né? Não é nesse livro, né? Mas o ar condicionado instalado, ele também ele resfria o ar denso desce, empurrando o ar que está mais quente na sala para cima. Por isso que o ar condicionado é instalado em cima, né? Se você quer maior eficiência, você instala ele em cima, na parte mais alta, porque ele libera um ar mais denso que desce, empurrando o ar que está lá embaixo mais leve, né, com maior temperatura. Então essas correntes de convecção são comuns. E quando não há nenhum contato físico, aqui ele deu o exemplo da lâmpadazinha isolada dentro de um recipiente sem ar. Mas eu daria um exemplo natural, que é o Sol e a Terra. Né? Não tem nada entre praticamente nada e a energia é dissipada perfeitamente, a nossa fonte primária, né, principal, né, primária de luz. Então tá aí, é uma das energias que mais cresce no planeta, a energia térmica, beleza? E para meu espanto, a energia nuclear, urânio vai ser muito explorado daqui para frente, que é uma energia não limpa, né? Beleza, mas vamos explorar a energia solar aí. Então eu falei de três formas de transferência de calor: condução, convecção e radiação, beleza? E agora eu vou falar de capacidade térmica, tá? O que é capacidade térmica? Eu acho esse termo tão adequado, né? Que eu gosto de pensar nele como a capacidade que um corpo tem de armazenar não temperatura, porque a gente não consegue armazenar a temperatura, a gente consegue armazenar calor. Agora, o fato de armazenar calor, essas ideias estarem bem claras, bem definidas na sua cabeça, mas te ajuda tanto resolver um exercício, porque você lê o exercício, com essas ideias claras na cabeça, você tira de letra. É impossível você armazenar temperatura, mas é fato você armazenar calor. E armazenar calor, qual que é a consequência de você acumular, armazenar calor? Eu sei que é energia, né? Estou só forçando o conceito aqui para ficar mais claro. Consequentemente, você vai ter uma variação da temperatura. Se você acumular energia aqui, ó, através do calor, só para assim, é a forma como a energia está chegando aqui, né? Se você acumular energia aqui através do calor, você vai ter consequência mudanças de temperatura, beleza? Então você não armazena a temperatura, você armazena calor e a consequência disso é um aumento na temperatura, beleza? Tranquilo? E ele conceitua que é a energia armazenada, né, por um material para que ele varie 1 grau apenas. Né? Aqui foram 40, né, mas o conceito é 1 grau Celsius apenas. Tá aí a formulazinha, eu vou calcular a capacidade térmica, é a quantidade de calor que você recebe e a consequência desse calor que você recebe, a temperatura vai variar 1 grau Celsius. Beleza? Eu vou dar o exemplo disso aqui quando eu falar de calor, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, porque senão ele vai falar superficialmente, que eu prefiro. é, Tá, vou falar superficialmente, mas depois eu vou fazer o cálculo, tá? Aqui ele compara 100 gramas de água no recipiente A com 200 gramas aqui no recipiente B, tá certo? Aí ele faz a seguinte analogia: se você fornecer a mesma quantidade de calor para 100 gramas, e a mesma quantidade de calor você vai oferecer para os 200 gramas. Obviamente, o que vai acontecer? A mesma quantidade de calor
para apenas 100 gramas, você tem mais moléculas com energia. E aqui, o contrário. A mesma quantidade de calor distribuída por um número maior, pelo dobro de moléculas. Né? Então, quem vai sofrer maior variação de temperatura é o ar, que é o que tem menos moléculas. Vai sobrar mais energia, né? Mais dinheiro aqui para cada uma. Tá? Se vocês me permitem fazer a comparação. Só que quem tem a maior capacidade de armazenar energia? Quem tem maior capacidade de armazenar é quem tem mais moléculas. Tá certo? Quanto quem tem mais moléculas, tem mais. As moléculas que vão me ajudar no armazenamento de energia. Então, quanto mais moléculas, mais energia eu consigo armazenar por uma variação menor. Olha só, aqui chegou a 80. Aqui chegou a 20, a 40, perdão. Vamos imaginar que isso aqui saiu do 20. Do 20 até o 80, esse cara sofreu 60 graus Celsius. Já não vai chegar uma hora que eu não consiga armazenar calor mais, vocês concordam? Por quê? Vai evaporar. Vai chegar em 100 e vai evaporar a água. Ela vai embora, tá? Agora aqui não. Até isso aqui chegar em 100, eu consigo colocar muito calor aqui ainda, tá? Por quê? De 20 até 40 ele variou só 20. E o outro variou 3 vezes mais. Até exagerado aqui, né? 3 vezes mais. Na hora de fazer as continhas não dá. Tem que dar o dobro só, né? Não pode dar 3 vezes mais não, mas a comparação foi mais ou menos essa daí. Beleza? Agora chega no calor específico, tá? Gente, eu gosto de pensar o seguinte. Isso aqui eu tenho que escrever. Eu gosto de pensar que você vai fornecer energia para um corpo, tá? Energia. Se eu vou fornecer energia, forne... se eu vou fornecer energia, ou seja, transportar energia, trânsito de energia, então eu estou falando de calor. Estou falando de calor. Energia. Então eu estou falando de calor. Tá certo? Se eu estou falando de energia e movimento, eu estou falando de calor. Beleza. Aí você imagina agora para mim um recipiente qualquer aqui. Um bekerzinho. Tá certo? Mais ou menos aqui. Tá, e você está fornecendo calor aqui através de uma fonte ultra mega moderna, uma vela. Tá certo? E aqui eu tenho um certo líquido aqui dentro. Eu vou fornecer calor nisso aqui, tá? Vou fornecer calor indefinidamente aí. Aí eu vou pedir para você pensar o seguinte: o que, que vai acontecer aqui dentro? O calor que eu forneço aqui e fornecer até começar e água embora, até começar a evaporar. Não foi essa corzinha que eu usei. Até começar a evaporar. Começar a sair H2O aqui, ó. Até evaporar. Tá certo? Até evaporar. Beleza. Então quando você fornece calor, energia para um material, ele tem duas coisas para fazer. Por que duas? Se fosse a química, se fosse Eric ia falar o seguinte: não, cara, tem várias maneiras. Por quê? Porque isso aqui pode ser uma mistura. Não, eu só vou trabalhar com substâncias simples, com substâncias puras. Basicamente, eu só vou mexer com água, tá? Então, só substâncias puras. Então, ou seja, não estou falando de uma mistura, por exemplo, de água com álcool. Com certeza, o álcool vai evaporar mais rápido aqui. Eu não estou falando de uma mistura de água com acetona. Acetona, você vê o cheiro da acetona. Né? Quando você vai tirar um esmalte, vai tirar alguma coisa, você vê alguém fazendo isso, você percebe o cheiro forte. Né?
É, então significa que está evaporando, né? Não sei se vocês repararam, na hora de usar máscara mesmo, tem umas máscaras que você vê que não protege nada, né? Você sente o perfume de uma pessoa que passa perto de você. Isso você usando máscara. Então, as moléculas de vapor de perfume são maiores do que o do vírus, né? Então o vírus passa fácil, fácil em algumas máscaras, né? Por que eu comentei? Não sei. Mas, né? Então, calor. O que vai acontecer com calor? Eu tenho duas formas de fazer. Eu sou ignorante. Eu faço uma coisa, eu faço a outra. Eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque na física nós não estudamos misturas azeotrópicas, como lá na química, e nem eutéticas. As nossas são puras, tá certo? Ou é só álcool, ou é só água, ou é só acetona. A gente não mistura, tá? Então esse calor pode ser usado para duas coisas, exclusivamente. Acho que não dá para trabalhar os conceitos separadamente, não. Primeiro, eu posso fornecer uma caloria, opa, uma caloria para 1 grama de água, e esse 1 grama de água sofreu uma variação de 1 grau Celsius. Quando isso acontece, eu estou falando de calor específico. O que é calor específico? Uma caloria, quando fornecida para 1 grama, qual é a consequência? Esse 1 grama varia 1 grau Celsius. Na verdade, eu traduzi o calor específico aqui. Então, o calor específico, então, é o quê? Uma caloria. Uma caloria é uma quantidade de calor. Dividido pelo quê? Por grama, que é uma massa. Vezes o quê? Grau Celsius, que é o quê? Uma variação de temperatura. Não é 1 grau a temperatura, é uma variação de 1 grau. Pode estar 99, chegar em 100, beleza? Então a fórmulazinha aqui, ó, melhorando ela um pouquinho, né, isolando o calor, que eu quero calcular o calor. Só passar o calor específico aqui multiplicando, beleza? Então vai ficar o quê? Q MC delta T, só para ficar o que macete. Estão lembrados? Acho que é Vitória que guarda assim, que macete. Então, tá aí minha fórmulazinha de calor. Esse calor, ele ele é usado para quê? Ele é usado para exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa é o conceito. Isso aqui é o conceito resumido do que é calor específico, tá? É o mais importante aqui. Você tem uma compreensão maior aqui. Calor específico, então, que é esse que eu fiz aqui, ó, subindo, específico, escrever em linha reta já é difícil. Específico é esse aqui. Uma caloria para 1 grama, qual que é a consequência? Variar 1 grau Celsius. Aí eu tirei essa formulazinha aqui, ela serve para é um calor que você usa e a consequência dele é variação da temperatura. Tá certo? Temperatura. Temperatura. Certo? É para isso que serve esse calor. Só que vai chegar uma hora que eu não consigo mais variar a temperatura dessa água. Vai chegar uma hora, ela vai começar, como eu coloquei aqui, ela vai começar a evaporar. Tá certo? Então, quando ela começar a evaporar, esse conceito aqui é interrompido. Pelo menos é interrompido. E o que vai acontecer agora? O calor agora, essa 1 caloria, tá? Vai ser usada para mudar de fase, tá? Isso é o que eu chamo de e mudança de fase é o que eu chamo de calor. Deixa eu escrever direito aqui. Calor latente. Tá certo? Então, quando eu consigo fornecer calor, não sei quantas calorias, para 1 grama
mudar de fase, deixa eu ser mais específico aqui. Já que eu quero evaporar água, então eu vou falar do calor da água. Agora, quando eu preciso fornecer 540 calorias, 540 calorias para 1 grama mudar de fase, tá? Quando a consequência é uma mudança de fase, aí o calor já está sendo usado para outra coisa, tá certo? E é o que eu chamo de calor latente. Então, a quantidade de calor que eu forneço para uma massa, para ela mudar de fase. Eu vou fazer isso graficamente, tá? Como eu fiz o ano passado. Aí eu vou voltar a fazer e calculo cada um desses calor aqui, tá? Então, olha só. Quando eu forneço calor e o material só apenas muda de temperatura, apenas varia a sua temperatura, é que eu chamo de calor específico. Tá certo? Quando eu forneço calor para o material e ele muda de fase, é o que eu chamo de calor latente. E eu só sei fazer uma coisa ou outra. Ou você fornece calor e ele muda a temperatura do material, ou ele muda a fase. Ou uma coisa ou outra. Tranquilos? Aí pensando nisso, tem como eu analisar a água, né? Deixa eu ver se vai dar tempo de fazer isso hoje. Vai. Pelo menos adiantar aqui. Aí eu vou imaginar a água saindo a temperatura fria pra caramba aqui, sei lá, falta 10 minutinhos. Saindo aqui da temperatura de 10 graus Celsius, faltou o grauzinho aqui porque não dá pra fazer tudo no software, até 110. Então vou pegar aqui 200 gramas de água a menos 10. Vamos colocar aqui mais ou menos em escala, menos 10. E vamos chegar a mais 10 graus Celsius. Beleza? O que vai acontecer nessa brincadeira toda? Primeiro, tá? Eu vou passar por pontos importantes aí que eu já mencionei, que é o ponto de fusão. Se eu estivesse falando de substância igual lá na química, se fosse azeotrópica, ela teria uma faixa de fusão. O que é isso? É começar a mudar, a começar a fundir, né, a mudar de fase numa temperatura e terminar em outra. E a água não, ela começa em zero e termina em zero. Ela tem, na verdade, um ponto, ela não tem uma faixa de ebulição, ela tem um ponto. E se fosse a substância eutética, ela teria uma faixa de ebulição. E a água não, ela tem um ponto. Ou seja, a água só vai evaporar quando ela chegar em 100. Certo? A eutética não. A eutética ela vai começar a uma determinada temperatura e vai terminar em outra. Por exemplo, se fosse água e álcool, bem antes de chegar a 100 graus Celsius, o álcool já teria evaporado todo. Né? Então, suponhamos que o álcool, quando chegasse em 100 graus, o álcool parasse de evaporar. Aí em 100 graus, quem quer começar? A água. Então não ia ter um ponto só, ia ter uma faixa. Né? Mas enfim, tá aí. Esses dois pontos são importantes. Um, né, está aqui, né, na origem, e o outro está um pouco abaixo aqui. Ó. Um pouquinho abaixo. Certo? Certo. Então vamos lá. Vamos lá. O que vai acontecer então? Eu vou sair. Ah, outra coisa. Vixe, mano. Outra coisa, antes de falar sobre isso aqui. Olha que beleza. Vamos ver se eu recupero. Oh. Então, o que acontece? Antes de falar sobre isso aqui, deixa eu comentar outra coisa importante aqui. Eu falei do ponto de fusão, do ponto de ebulição.
Aí eu tenho um momento em que há mudança de fase, que é o calor latente de fusão, certo? Esse calor latente de fusão da água, a gente é muito criativo, a gente usa só água praticamente, é 80 calorias, essa é a energia que eu tenho que fornecer para 1 grama de água mudar de fase, fundir, no caso o gelo vira água. E eu tenho o calor latente de vaporização, vou colocar vaporização que é mais fácil. O calor latente de vapor, que para água 540 calorias para cada 1 grama evaporar, mudar de fase. Beleza? Outra coisa também que eu tenho, ok? Pelo menos eu vou montar aqui, é o calor específico da água. Eu tenho três. Eu tenho da fase sólida, eu tenho o calor específico da fase líquida e eu tenho o calor específico da fase vapor. O que é calor específico? É a quantidade de calor que você oferece para cada 1 grama, isso é certo, é 1 grama. A quantidade de calor eu não sei, vai variar aqui. Mas tem que ser para 1 grama e a consequência é sempre a mesma. Variar a temperatura 1 grau Celsius. Então, no caso da água, o que acontece? Você fornece para o sólido, devido à organização dele, ele precisa de uma certa quantidade de calor. Tá? O líquido precisa de outra. E o vapor, outra. Então, o sólido, se não me falha a memória, 0,5, isso é tabelado. O líquido precisa de 1 caloria e o vapor precisa de 0,8. Então, dependendo da sua energia, dependendo do seu estado físico, você precisa de uma quantidade diferente de calor, isso é caloria, calor. Você precisa de quantidades diferentes de calor para conseguir o quê? Variar a temperatura. Tá certo? 1 grama, variar a temperatura de 1 grau. 1 grama, variar a temperatura de 1 grau. Tá certo? Posso até fazer regra de 3 aqui, tá, gente? Então essas são todas as informações que você não precisa preocupar, que são tabeladas e vão chegar para você. Beleza? É obrigado vir isso aqui na sua prova. Beleza. Então, eu sei que não vai dar tempo, mas eu vou pegar a teoria aqui pelo menos. Eu sei que eu vou sair, tá? Eu vou sair daqui do zero. Vou fornecer calor para a água a -10. Então, a primeira coisa que ela vai fazer com esse calor é aumentar. Ela vai aumentar a temperatura até chegar em zero. Quando chegar em zero, o que acontece em zero? Mudança de fase. Né? Vai mudar de fase. Chegou no 0 grau Celsius aqui, vai ter que mudar de fase. Tá, se vai mudar de fase, o assunto é calor latente de fusão. 80. Ótimo. Então vai mudar de fase aqui, vai chegar aqui e vai mudar de fase. Ó. Vixe, mano. Vai mudar de fase. Coisas do Windows. Opa. Nem tudo está perdido. Então tá aí. Vai mudar de fase nesse pedacinho aqui, ó. Não vou muito longe não, porque é só 80 só, tá? Eu tenho que ir muito longe quando o assunto for vaporização, porque vaporização é 540. Fusão, eu não preciso de tanto calor assim para o gelo derreter. 80 tá bom. Agora, para virar vapor, vapor que tem energia demais, tem movimento demais, eu preciso de bem mais, de bastante energia, tá certo? Então, até aqui tudo bem? Eu tive uma mudança de temperatura e tive uma mudança de. É... Eu não vou resolver porque não vai dar tempo, mas eu vou colocar aqui, ó. Eu tive aqui no trecho A uma mudança de temperatura, ok? Opa. Tive uma mudança de temperatura no trecho. Ai, tem que ter fé. No trecho A aqui,
Nesse trechinho A aqui eu tive uma mudança de temperatura, tá? E no trecho B aqui eu tive uma mudança de fase. Então, na próxima aula eu vou resolver, mas já dá para ter uma ideia. Isso aqui é um calor sensível, é o MC delta T, tá? É o MC delta T. Ali é um trecho de variação de temperatura, beleza? O trecho B, não, o trecho B já é uma mudança de fase. Então eu uso que moleza, acho que era que moleza que vocês falavam ano passado, que é o QML, certo? Beleza. Aí eu continuo aqui, tudo bem, né, galera? E tenho agora uma mudança de temperatura, uma mudança de temperatura, exatamente, até um certo ponto. Que ponto é esse? Vou pegar até aqui mais ou menos. Quero só uma fitinha aqui só. O ponto que vai mudar de fase de novo? Exatamente. Então agora ele vai mudar de temperatura até chegar aqui, ó. Quando chegar em 100, deixa eu colocar o negócio certo aqui. Quando chegar em 100, 100 é o quê? Ponto de fusão. Ebulição, perdão. Ponto de ebulição. Então ali vai ter, a partir daquele 100 ali vai ter que ocorrer uma mudança de fase. Beleza? Então, no trecho C, aqui ó, é uma mudança de temperatura. É outra vez o que moleza. Então, no trecho C é o que moleza de novo. Só que aí muda algumas coisas. Por quê? Muda o estado físico da água, né? Muda o estado físico da água. Tem uma variação de temperatura, mas muda o estado físico da água, consequentemente, variação, consequentemente de temperatura. Tem uma variação de temperatura, só que aí observe que é diferente do A. O A era sólido. O B é uma mudança de fase, líquido. E aqui é sólido e líquido, né? É uma mudança de fase sólido para líquido. Aqui no C é líquido. Agora vai ter o que? De líquido para vapor. E depois lá em cima, vapor. Tá? Vou só indicar mais ou menos aqui. Então agora teremos uma mudança de fase. Aí eu vou calcular bonitinho cada um na próxima aula. Então tem uma mudança de fase aqui. Ó. Deixa eu aumentar aqui bastante. Deixa eu exagerar, tá? Deixa eu dar uma exagerada porque o calor é grande, ó, é 540. Então aqui tem o que eu vou chamar do trecho D. Trecho D aqui é uma mudança de fase. E agora a partir daqui, vou riscar o texto aqui, vai ter uma mudança de que eu vou chamar de trecho E. Já é novamente um que moleza. Então, MC perdão. Então, no trecho D, eu tenho o que? Uma mudança de fase. Então, é o ML, só que é o L de vaporização. Certo? E no último trecho ali, que é o E, eu tenho que no trecho E, né? No trecho E, deixa eu colocar aqui mesmo. No trecho E, eu volto a ter o que? Um MC delta T. Qual que é a diferença desses MCs delta T? Eu falei, né? Aqui é sólido, aqui é fusão. Aqui é líquido, que é o C, dá uma olhadinha lá. Aqui é vapor. E aqui é vapor, então, que já mudou de fase. Então, o que vai mudando são essas coisas aí. E as variações de temperatura, né? Aqui eu tenho uma variação de temperatura, aqui eu tenho outra variação de temperatura, aqui eu tenho outra. Outra coisa são os estados físicos. Aqui eu tenho fusão, aqui eu tenho vaporização. Beleza? Então, na próxima aula eu vou calcular o correspondente a cada um desses trechos aqui. Ó. Beleza? Tranquilos? Então vamos deixar isso para a próxima aula. Certo? Próxima aula nós deixamos isso aí, nós retomamos daqui. Beleza? Tranquilos? Então, meu abraço.